Prosperar num país onde a democracia é falha não é tarefa fácil. O índice de democracia produzido pela unidade de inteligência da revista The Economist mostra que a qualidade da nossa democracia só piorou. O Brasil cai, e muito, no ranking devido à corrupção, à ineficiência do Estado e à insegurança das regras jurídicas, que prejudicam a qualidade do serviço público e a eficiência do Estado. Além disso, essa falta de regras claras e previsíveis acaba distanciando o Brasil da economia global. E isso aumenta a queda de investimentos e oportunidades no país. Com menos recursos, há uma queda no investimento público, que poderia ser usado para melhorar a qualidade do serviço público no país. Para entender como a nossa cultura política não tem sido capaz de resolver os problemas estruturais no funcionamento do governo, o Virtu Talks recebe o cientista político e professor do INSPER, Fernando Schuller. Fernando, muito bem-vindo ao podcast Virtu Talks. E eu queria começar tratando você, que é um estudioso do assunto. Essa polarização no Brasil vem esgarçando o tecido da democracia. É possível sair dessa camisa de força da polarização ou essa polarização ainda vai se manter por algum tempo no Brasil e no mundo? Olha, Felipe, eu diria sim, vai se manter, isso é um fenômeno global da democracia, não é? Por N razões, eu acho que a vida política, ela em grande medida foi polarizada, não é? Assim, eu acho que uma das raízes disso é o fato de que o debate público ele migra para o espaço digital. Na medida que migra para o espaço digital, assim, o aspecto negocial da política, não é? Ele vai perdendo espaço para o aspecto retórico da política, não é? Então, as grandes tribos, quer dizer, o próprio processo de algoritmização no mercado, ele entra na política, certo? Então, quer dizer, boa parte hoje do mundo político ele se dirige mais à afirmação de grandes posições no plano ético, político, conceitual, né? Muitas vezes até religioso, né? E perde um aspecto digamos assim, do processamento institucional da política, né? O elemento de produção de consensos, da busca pragmática de soluções, o gradualismo, né? A política ganha um certo tom de tudo ou nada, de preto no branco, etc. Eu gosto muito da expressão do Jonathan Haidt, do righteous, de uma certa moralização da política, né? A gente até conversava informalmente dias atrás, quer dizer, aquela imagem clássica, você vai na Câmara dos Deputados, você olha, estão todos olhando para o celular e migrando. Isso é a polarização, quer dizer aquele político, aquele parlamentar que ele está ali, ele está mais interessado em fazer um discurso de tudo ou nada para uma tribo que está longe dele, porque ali tem uma fonte de poder, né? Ali ele maximiza voto, prestígio, poder, do que numa negociação pragmática, né? Que no fundo é interpartidária, que cruza fronteiras ideológicas, né? Que os americanos chamam de bipartisan, né? Quer dizer, esse voto bipartidário ele vai rareando na democracia americana como modelo. Eles têm muito mais pesquisa que a gente para mostrar isso, né? E os cruzamentos se tornam muito difíceis e o eleitorado, este eleitorado algoritmizado, polarizado, tribalizado, ele cobra, né? Porque quer dizer, eu digo sempre, não é tanto o mundo político que está polarizado, o mercado político está polarizado, o eleitor está polarizado, a sociedade está polarizada e o político ele é um maximizador de voto, então ele ingressa nesse terreno. Você vê que nos últimos anos o que acontece? O perfil do político negociador vai dando espaço para o político retórico, né? Um grande político brasileiro, não vou dar nome aqui porque não é o caso, mas ele se retirou da política. Muita gente, né, se retirou da política. E eu perguntei, né, ele é um excelente parlamentar de muito tempo. Ele disse: olha, eu não me dou bem com rede social, eu não sei fazer live para o YouTube, etc. Eu não entendo, não é esse meu mundo. Meu mundo é da negociação, da política pública, né, da conversa baseada em dados, da negociação, da busca de consenso. Quando você vota algo no Congresso, você não tem votação perfeita, você faz concessões, você ajusta, você tem uma visão gradualista e tal. Então, esse elemento foi se perdendo na política contemporânea, né? Eu digo assim, a gente não tem ainda um diagnóstico completo disso, né? Eu acho que muitos fatores entram nisso, mas eu diria assim, o que mais me fascina nisso, né, digamos assim, quer dizer, o ambiente, as circunstâncias, da maneira como se faz política afeta o processo de decisão dos agentes políticos, não é? Então, como você tem uma sociedade, não é,
que ela entra em massa, né? O cidadão entra em massa na política, e ele demanda da política um certo tipo de radicalidade retórica, isso acaba transmitindo uma mensagem para a liderança política, né? Então, assim, para sintetizar isso, quer dizer, você pega, comparando 30 anos atrás, era muito mais fácil para um conjunto de lideranças políticas sentarem no Congresso Nacional e discutirem pragmaticamente, num certo silêncio. Aqui não estou discutindo se é mais ou menos transparente, num certo silêncio, né? Uma negociação, um projeto, um acordo pragmático, um entendimento de que a sociedade é plural, que os partidos representam essa pluralidade, que é preciso encontrar caminhos, do que hoje, né? Talvez a transparência excessiva, o excesso de informação nos levou a isso. Quer dizer, você fazer política o tempo inteiro em público para o grande público, que te demanda, né, posições radicalizadas, né? Então, eu acho que é uma síndrome da democracia contemporânea com a qual a gente tem que aprender a lidar. Ô, Fernando, você tocou num ponto que me parece muito interessante, que, na verdade, a digitalização trouxe mais voz a essas tribos, uma voz, um canal direto, e isso acabou com os filtros que a sociedade teve. A sociedade sempre teve filtros, né? Você podia ser radical no Grêmio escolar, mas você tinha que ingressar no partido político, você tinha que fazer uma carreira dentro de um partido, né? Então as coisas passavam por certos filtros. E parece que essa democracia direta que você bem menciona com a tecnologia esgarçou, arrebentou esses filtros e hoje é voz direta, né? Parece que não passa por um período de depuração, né? Isso é muito preocupante porque afeta diretamente as instituições representativas, né? A credibilidade dos partidos políticos está em baixa, a credibilidade do Congresso Nacional, do Judiciário, dos poderes institucionais, até da imprensa. Então, como você vê que nós podemos usar essas ferramentas para instituir certos filtros para, como você disse, ter uma negociação mais serena e menos imediatista, menos voltada imediatamente para atender ao desejo ou à pressão ou ao anseio de uma tribo? Olha, Felipe, toda a tecnologia dá poder às pessoas. A tecnologia tem essa característica, né? Quando eu gosto muito da história também, então a gente, o que aconteceu no século XV, XVI, quando Gutenberg inventou a prensa, que ele deu poder para as pessoas, né? As pessoas não tinham o poder de comprar um livro, porque o livro era caríssimo, né? Era manuscrito, um livro impresso, então o livro ficou barato, a informação ficou barata, ficou acessível, se multiplicaram as prensas nas grandes cidades europeias. E quando você tem acesso a um livro, você tem acesso a poder, você tem acesso à informação. Algumas pessoas dizem, não, mas o livro é unilateral, mas a leitura não é, né? Você passa a interpretar a Bíblia é traduzida na sua língua, é o grande livro, né? Então, assim, não é à toa que você tem uma explosão do pluralismo na Europa. O liberalismo político, no fundo, é uma grande solução construída ao longo de muito tempo e a duras penas na Europa para lidar com o problema do pluralismo, que o John Rawls, os meus autores favoritos, chamava de fato do pluralismo, né? Lutero, a Reforma, mas as múltiplas consequências dessa explosão da diversidade de pensamento, né? No fundo, a grande tradição liberal ocidental é isso. Como é que nós lidamos com a enorme diversidade de pensamento, que é natural, que é ótimo, porque significa o uso da razão humana, o uso da liberdade humana, o direito da expressão humana. E, no fundo, é isso que nós estamos vivendo agora. Nós temos uma nova revolução tecnológica, nós estamos no meio dela. Não sei se no meio, né? Talvez a gente está no início dela. Né? Que deu poder para as pessoas, só que deu muito poder para as pessoas. Né? Eu adoro contar a história, que quando eu tinha lá meus 18 anos, eu resolvi opinar, eu mandei uma carta, eu pensei, como é que eu faço? Eu mandei uma carta para o jornal da minha cidade, né? Porto Alegre. Quer dizer, eu teria que, como tu bem disseste, para as pessoas participarem do mundo público, elas dependiam de instituições. Você tinha que entrar no sindicato, você tinha que entrar no partido político, você tinha que escrever para a mídia profissional, você tinha que participar de um grêmio ou de um diretório acadêmico. É isso. Então, e a partir daí os filtros, o tempo, a negociação, a necessidade de convencer, a necessidade de tomar decisões coletivas, porque as instituições têm um elemento coletivo, então você tem que reunir com as pessoas e chegar a um certo consenso, você tinha que publicar aquilo, imprimir, geralmente num mimeógrafo ou numa prensa, custava dinheiro, então você tinha que se organizar. Quer dizer, esse mundo da democracia pautado em instituições, as instituições clássicas da democracia liberal, essas aí, o parlamento, os sindicatos, os partidos, a mídia profissional, eu não digo que esse mundo explodiu, mas esse mundo perdeu relevância. Esse mundo, ele, assim, quer dizer, entrou um ator novo, são milhões de indivíduos
né? Um custo político praticamente elevado a zero, expressando a sua visão, a partir daí múltiplas redes anárquicas, caóticas. Quem fez um primeiro, há 10 anos atrás, num certo viés, evidentemente, mas fez uma certa radiografia disso, foi o Manuel Castells, sociólogo espanhol. Então ele publicou um livro depois chamado Redes de Indignação, Esperança, onde ele analisou Primavera Árabe, Occupy Wall Street, quer dizer, os movimentos no Chile, movimentos na Espanha, movimentos no mundo inteiro. Até no Brasil nós tivemos em 2013 essa erupção desse novo ator. Em certo momento eu chamei de o quinto poder, né? Que esse poder um pouco, quer dizer, ele é efêmero, ele tem um elemento caótico, ele não é programático. Não é? Eu nunca vou me esquecer daquelas manifestações de 2013, eu desci na rua, lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, tinha uma moça com um cartaz assim, contra a prova da OAB. Eu até perguntei para ela por quê, ela disse, eu não consigo passar. Eu me lembro disso, foi para mim um símbolo, assim, um pouco assim. Ela colocava a voz dela, a demanda dela, ela não era desorganizada. Eu me lembro de um dos cartazes marcantes dessas manifestações de 2013, tem a ver exatamente com o que nós estamos conversando aqui. Era, eles não me representam. Como se a política representativa não representasse o interesse das pessoas. Tinha outra que eu acho quando explodiu, quer dizer, contra o dinheiro público nos estádios da Copa. Eu até achei, né? Pô, a sociedade virou liberal, né? Porque afinal de contas, contra o dinheiro público vai privatizar as coisas. Mas logo em seguida lançaram uma outra bandeira, que era contra a privatização do Maracanã. Eu me lembro disso. Você não pode privatizar, não pode ter dinheiro público, como é que faz, né? Porque não é programático isso, não tem uma certa racionalidade que é exatamente isso, mediada, filtrada, sistematizada e tal. Porque, vamos lá, tem um lado ótimo para a democracia isso, não é? Vamos dizer, a democracia agora está em crise. Não, a democracia está num momento de explosão, de crescimento, de participação. O que você prefere? Uma democracia com, sei lá, 100 mil pessoas participando, que a gente tinha participando como protagonista, ou com 30 milhões? Tem hoje 30 milhões de pessoas que cotidianamente compartilham notícias políticas. Então, isso, óbvio, é mais barulho, é mais instável, são milhares de redes, a discussão ela tem muito mais banalidade, ela tem muito mais informação relevante, ela tem muito excesso de informação. Os temas éticos, religiosos, estéticos entraram na esfera pública. Por isso que eu voltei até um pouquinho isso do Rawls. O Rawls, uma das teses fundamentais dele é que a política tem os seus limites. Né? Os limites da política, os limites do acordo possível numa sociedade plural são limitados. As regras do jogo, uma certa visão de justiça, parâmetros básicos do contrato social. Agora, se a gente quiser discutir tudo, discutir a ética, a estética, o papel do homem, da mulher, da família, as concepções religiosas das pessoas, bom, nós estamos discutindo, como a gente conversou, estamos discutindo a MPB versus a música sertaneja, nós estamos discutindo concepções estéticas as mais variadas, quer dizer, tudo isso ingressou na esfera pública de maneira caótica e não tem acordo. Numa sociedade plural, diversa, como a nossa, uma grande sociedade, aliás, eu gosto muito do conceito de uma open society, né? Sociedade aberta, exatamente ela se caracteriza pelo fato de não há um grande consenso sobre esses temas, né? Os temas grandes da vida, do sentido da vida, etc. Então, nós temos um problema. Isso leva ao mal-estar da democracia contemporânea. Né? Além do que, quando você tem a migração do debate público para a esfera digital, ele adquire certas características. Né? Quais são essas características? Primeiro, baixa empatia. Tem estudos mais variados, Susan Greenfield, que o ambiente digital é diferente do ambiente presencial, onde você olha para as pessoas, você conversa com as pessoas, você conhece as pessoas, você está na sua comunidade. A democracia, em grande medida, foi inventada para isso. Para o contato humano, para a assembleia, para a reunião. Né? Por isso, a tradição do voto distrital, o que ela é? Ela é isso. Né? Tem aquela cena famosa lá do House of Cards, quando Underwood, né? Ele volta para, um certo momento, dá um problema no distrito dele. E ele tem que voltar lá para resolver o problema. Morreu uma moça, etc. E ele reúne na igreja, no clube, na comunidade, ele fala com as pessoas falam com ele, cobram dele, mas é uma relação face-to-face, né? Quer dizer, então, assim, a democracia digital não tem nada disso. Né? Você fala... Quando não é anônimo, quando não é robô, é um pequeno número, né? É um avatar. Né? O outro detalhe, quer dizer, tem um elemento que tem a ver com da ausência de filtro, que é a imediaticidade. O cara lança Olha, o que nós vimos no Brasil nos últimos anos era o ministro batendo boca com o governador pelo Twitter. E assim, um lançava, 5 minutos depois, o outro respondia.
E o negócio era para saber quem tinha mais curtidas. Não eram os dois fazendo uma ligação, tratando de assuntos de Estado, tentando produzir um consenso. Eram os dois tentando, literalmente, emplacar impacto nas suas respectivas grandes tribos. Né? Não se faz democracia desse jeito. Né? Aí toca-se num ponto fundamental, não se cria consenso, e sem consenso não há democracia. Né? E aí vem um ponto importante que você vem dizendo. O pluralismo exige uma regra de civilidade para que as coisas aconteçam, porque o pluralismo sem a civilidade vira um pouco essa coisa anárquica que você vem descrevendo aqui na nossa conversa. Né? Então, no fundo, o que criou esses códigos de civilidade foram justamente as instituições representativas, né? Foi a escola, o coreto local da sua comunidade, mais tarde o partido político, como você bem disse, a academia, os sindicatos, aquilo começou a criar um certo padrão de comportamento que expressa-se na civilidade, e isso foi fundamental para que essa pluralidade pudesse ser respeitada. Quando acaba com isso, nós temos essa coisa que você falou, de democracia direta e muito mais falando para a sua audiência, ao invés de buscar o consenso, porque se você buscar o consenso, você parece fraco ou um péssimo líder para a sua tribo. Né? E aí vem uma pergunta, como que nós vamos fazer para restaurar esses filtros? Né? Eu me lembro, você pega o que você está falando do John Rawls, mas você pega lá a Revolução Americana, o James Madison, toda essa história de precisamos criar filtros, porque só democracia direta acontece o que aconteceu. Você mencionou aí Primavera Árabe, a própria Levante no Brasil. E o que acontece? Não saiu nada dali de novo, nenhum sistema inovador, nenhuma grande reforma. Então eu sinto que hoje o grande dilema é os problemas estão se tornando mais complexos e as lideranças mais medíocres, porque elas estão pensando na sua tribo e não no consenso da sociedade. Como é que a gente vai sair desse imbróglio? Olha, tem uma mais do que fascinante, né, Felipe? Eu me lembro da Ana Arendt. A Ana Arendt dizia assim, olha, uma coisa é a guerra de libertação, né? Outra coisa é a construção da liberdade. E, nesse sentido, ela elogiava os americanos e criticava os franceses. Ela dizia, olha, a Revolução Francesa foi muito mais emocionante. Né? Os discursos eram grandiloquentes, falavam em nome da humanidade, era o tudo ou nada, né? Os comissários do povo, a grande convenção, a religião civil. Os direitos universais. Tudo era realmente grandioso. Né? Só que na hora de construir a liberdade, ou seja, o que ela quer dizer? Exatamente isso que tu disseste, quer dizer, formatar instituições que dessem permanência, sustentabilidade, longo prazo para a expressão, né? Os filtros institucionais, bom, aí não funcionou, aí surgiu Napoleão. Aí o Napoleão veio, o bonapartismo, ou seja, né, os americanos não, eles, menos discursos, os discursos eram pragmáticos. Você lê o Federalista, é um livro chato. Eu li várias, eu gosto muito de livro chato, mas isso é uma predileção profissional. Então, assim, você tinha uma discussão que era fundamentalmente uma discussão de cientista político, né? Uma discussão de instituições, como é que você formata o colégio eleitoral, como é que você formata o Senado, como é que você faz o check and balance. E a convenção da Filadélfia foi fechada e não podia participar, o outro não podia nem comentar o que você estava debatendo dentro da Constituição. Não tinha TV Câmara, não tinha TV Senado, né? Então a discussão era essa, quanto é que nós vamos, os juízes devem ser remunerados ou não, porque... Então era o detalhe institucional, era o design institucional, isso que fascinava, especialmente o Madison, mas todos ali, John Jay, Jefferson, Hamilton, etc., que eram caras, eu sempre me pergunto como que a colônia americana conseguiu produzir aquela geração, né, de caras, né, e, por exemplo, a discussão, eu gosto muito da discussão do Bill of Rights americano, da primeira emenda, como é que eles chegaram àquela conclusão, àquela formulação, toda a formulação era muito detalhadamente discutida, não é à toa que dura 230 anos. Né? E tinha a ver com a ratificação da Constituição pelos estados, então o Bill of Rights foi muito convencer os estados a aderir. Né? Escreveram artigos longos para que as pessoas lessem, mas o ponto central aqui, quer dizer, eu acho que isso, quer dizer, o Madison tem uma expressão, né, no Federalista, que ele diz assim, que seria o problema do facciosismo. Né? Eu às vezes poderia ser, o facciosismo do Madison é um pouco o nosso tribalismo. Né? Às vezes, o pesadelo madisoniano, chamado Nightmare, né? Madison Nightmare, era a ideia de que exatamente, quer dizer, esse elemento caótico passasse a dar o tom da democracia, certo? Quer dizer, e a partir dali você não teria de fato uma representação dos interesses da sociedade, você teria caos. Né? Você teria surtos de populismo. Quer dizer, quando eles criam o colégio eleitoral, tinha um pouco esse sentido. Né? A experiência, às vezes, funcionou ou não, mas vamos lá, tem 200 e tantos anos. Né? Exatamente. Como é que a gente pode
prevenir o fato de que um surto de emocionalismo, uma decisão pouco pensada, não é? O efeito dos demagogos, por N razões, não é? E acabe dando o tom da democracia e leve a decisões que, se as pessoas parassem para pensar, se as pessoas fizessem o devido filtro, isso não teria sido decidido. Eu gosto muito do James Fishkin, que, aliás, é um grande discípulo do Rawls também lá em Stanford. Ele criou o Centro de Estudos da Democracia na Universidade de Stanford. Ele criou o Democratic Pooling, né, que é um modelo que trabalha com sample. Então, the nation in a room, ele chama. Então, imagine na cidade de São Paulo, você faria um sample com 300, 400 pessoas, por amostragem, as pessoas se reuniriam durante 3, 4 dias, ponderariam de maneira o mais imparcial possível argumentos a favor e contra certas proposições, teriam acesso a dados e tomariam uma decisão refletida, né, o que ele chama de democracia deliberativa. Claro que isso é um modelo muito tecnológico, meio Stanford, assim, que ele tem aplicado em várias partes do mundo, e não é a democracia, porque seria um instrumento de orientação para a tomada de decisão da sociedade. Mas todo o sentido dessa discussão sobre a democracia é como oferecer racionalidade, de maneira a melhor expressar as visões da sociedade. Isso demanda exatamente filtros. Né? Quem, por exemplo, um outro autor, já que a gente está falando um pouquinho de história aqui, o Alex Tocqueville. Quando Tocqueville foi para a América, ele sacou algo fantástico. Aquela era uma grande democracia, mas ele era organizado na base, em grassroots, o associativismo americano. Os americanos se organizam para tudo, ele diz. Querem fazer um hospital, uma ponte, uma estrada, uma escola. Então, eles se organizam, eles não demandam ao espaço público, à esfera pública. Eles são a esfera pública. A democracia é feita desse jeito. Mas supõe o quê? A reunião das pessoas, a participação ativa das pessoas, o sentido de comunidade. Quer dizer, se você perder o grassroots, a instituição, a associação, a conversa, você perde muito da qualidade da democracia. E a democracia digital, ela nos põe em risco, isso, né? Porque ela dá espaço ao populismo eletrônico, esta irracionalidade caótica do debate responsável. Eu gosto muito do cientista político americano, provocativo, que deve conhecer bem, que é o Jason Brennan, né? Ele diz assim, bom, a democracia digital ela fez emergir uma enorme massa de hooligans. Né? Ele divide lá os hobbits, os hooligans e os vulcans. Né? Então tem pouquinho vulcan, o vulcan é o cara racional, né? O sujeito que tem muita informação e pouca emoção. Tinha muito hobbit, que a maioria é silenciosa, o cara que não está aí para a política, mas você tem ingresso do cara que entra passionalmente, né? Sem filtro. Esse cara ele entra passionalmente. E aí você danifica o debate público. Eu diria assim, como é que resolve isso? Acho que não tem uma grande saída mágica. Eu acho que correções institucionais podem nos ajudar. Correções institucionais. Por exemplo, o Brasil fez uma. Quando o Brasil fez, em 2017, aquela mini-reforma política, né, porque nós temos uma enorme pulverização partidária, que agora nós reduzimos número de partidos. Isso, vamos dizer... Causa de barreira, criamos a causa de barreira, acabamos com as coligações proporcionais. Alguém vai dizer, mas é muito pouco. Claro que é muito pouco, mas eu sou um gradualista. Você não vai fazer, você não tem uma chave mestra para resolver esse problema. Você precisa gradualmente produzir instituições. Vamos listar algumas possíveis, quer dizer, que eu acho. Quer dizer, que você pode, por exemplo, melhorar a qualidade da democracia. Por que a gente não discute voto distrital no Brasil, por exemplo? Né? Hoje você tem um deputado, candidato a deputado do estado de São Paulo, que ele faz voto em 400 municípios. Você precisa de uma fortuna para... Não representa ninguém. Não representa ninguém. Ele não sabe bem quem ele representa, as pessoas não sabem a quem ele representa, né? Quem é o seu representante. Ele também não está muito preocupado, porque ele tem voto em 400 municípios, ele precisa de muito dinheiro, as pessoas mal conhecem. Além de tudo, baratear a eleição. Exatamente. Então você tem... Eu vou dizer, não resolve o problema, mas se eu puder fazer a campanha de bicicleta, né? Uma campanha barata, conversando com as pessoas entendendo quem eu sou, fazendo voto majoritário no distrito, ponderando ideias, cotejando ideias. Né? Então vai ter o candidato do Novo, do PSDB, do PT, etc. Vamos cotejar ideias. Então, vamos discutir programas, vamos discutir ideias para o país, porque numa eleição aberta do jeito que nós estamos discutindo, a última coisa que discute é conteúdo programático, vale muito dinheiro, é muito... Então, assim, são correções institucionais que se pode fazer. Diminuir só de a gente diminuir a quantidade de dinheiro na campanha eleitoral, né? A gente estava conversando até, quer dizer, hoje você tem uma hora... O Brasil é o país que mais põe dinheiro público em políticos, campanhas e partidos do mundo inteiro. Tem estudos sobre isso. Então, assim, tem um problema nisso, né? Até porque nós não somos um país provavelmente rico, né? Certo? Então, eu entendo assim, que correções institucionais podem nos ajudar, né?
Mas, em última instância, ninguém tem uma grande resposta, porque a revolução tecnológica é um fato novo. Né? Agora, Nós vamos aprender a lidar com isso. uma correção institucional importante que precisamos rever é como diminuir esse ativismo do judiciário, né? O judiciário vem tomando uma decisão meio voluntarista e perdendo aquela áurea de guardião da Constituição, né? Como é que você vê, você está falando de mudanças aí muito no sistema político, eleitoral, como você vê que é possível fazer com que o judiciário volte a ser uma corte constitucional que zele pela Constituição e deixe de ser um poder que tem um certo ativismo político que, ao meu ver, vem sendo utilizado de uma forma que, em vez de fortalecer a democracia, colabora para essa polarização e esse enfraquecimento das instituições democráticas? Olha, esse é um caminho central, né, Felipe? Acho que você tem toda a razão. Quer dizer, quando você tem uma sociedade polarizada, radicalizada, barulhenta, etc., você tem um nível de passionalidade na política enorme, muito maior do que antes desse processo tecnológico. O grande risco é as instituições entrarem nesse jogo, né? Eu diria assim, a mídia profissional, em certa medida, entrou. Né? Não é só no Brasil. Né? Então, isso já é um problema, porque a mídia profissional, na minha visão, ela é um tipo de instituição informal da democracia. Né? Então, a preservação de uma certa distância, do senso crítico, você analisar o governo, poder criticar, elogiar esta ou aquela política. Se a própria mídia ela toma o partido, ela passa a funcionar como ativista, isso é um problema. Você perde uma instância, mais uma instância de mediação de ideias, enfim, de opiniões, de visões, de dados, enfim, para a formação da reflexão pública. As instituições é muito mais grave ainda, porque as instituições não poderiam entrar de maneira nenhuma no jogo. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, vamos pegar assim, um ministro da nossa Suprema Corte, com todo o respeito aqui aos ministros, são todos de excelente qualidade, etc., mas indo ao Twitter, às redes sociais, satirizar o presidente da República, independente de seja esse ou aquele outro presidente, né? Fazendo uma sátira, você tem um problema, né? Porque, ainda mais se esse ministro é o presidente da Justiça Eleitoral, então imagina o seguinte, o magistrado que comanda a Justiça Eleitoral do país, que é o ministro da Suprema Corte do país, indo às redes sociais satirizar o chefe do Poder Executivo, né? Repetidamente. Então, é um problema. Né? Fora isso, é um problema de papéis institucionais. Eu acho que nós confundimos no Brasil muito o que é matéria constitucional e o que é política pública. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela definiu a política ambiental do governo como apresentando um estado de coisas inconstitucional. Né? No que eu li o voto da ministra, e também gosto muito da ministra Carmen Lúcia, mas vamos lá. Uma coisa é você, na democracia, você fazer oposição à política ambiental do governo. Dizer que a política ambiental do governo está errada, que a política ambiental do governo precisa mudar. As eleições, em grande medida, são para isso, né? Para as pessoas fazerem esses juízos, se a política acertou ou não acertou. Agora, se não há tipificação de um delito, uma clara tipificação de um delito no exercício da atuação do governo, ou seja, se não há infração de nenhuma norma constitucional, né? Apenas por uma interpretação que, muito indiretamente, a política ambiental do governo pode levar a uma agressão do princípio à vida, de princípios, enfim, abstratos, né? Que eu faço uma interpretação muito aberta. Bom, então eu já não tenho mais, propriamente, o império da lei, mas eu tenho o império da interpretação muito distante do sentido da lei. Não tem nada a ver com o espírito da lei do Montesquieu, isso aí. Pelo contrário, né? Esse é o contrário. A lei... Se eu flexibilizo, o ponto é sutil o ponto. Eu estou tentando, quer dizer, chegar... Se eu flexibilizo a tal ponto a interpretação, né, de qualquer legislação, de forma que eu possa fazer uma análise sistemática, né, chegar à conclusão que mais ou menos eu quero chegar, bom, então eu tenho, usando o Montesquieu, muito mais o governo dos homens do que o governo das leis, né? Quer dizer, o governo das leis ele supõe uma objetividade, certo? Existe, se eu digo que é um delito, bom, qual é a tipificação desse delito? Né? Eu não posso fazer uma interpretação a partir do qual... Esse é um problema, muitos famosos inquéritos aí das fake news, interpretação sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade, etc. Então, é um problema. Nós tivemos muitos episódios nessa direção. Vou dar só um para mim, que daria um programa inteiro aqui, mas vamos lá.
quando foi 4 ministros do Supremo votaram, perderam. Foi minoria, mas é preocupante que 4 ministros do Supremo votaram pela possibilidade da reeleição à presidência da Câmara e do absurdo, Senado. absurdo. Quando está escrito na Constituição que não pode, é vedada a reeleição, mas por uma interpretação sistemática, por conectar outros princípios, é um pouco como esse voto, né? Eu conecto alguns princípios e digo que o Estado não é inconstitucional, mas o estado de coisas é inconstitucional. Poxa, mas bom, aí pode tudo, né? É o caso, por exemplo, agora, deputados foram banidos das redes sociais. Então, mas não está escrito na Constituição que os deputados são invioláveis em palavras, opiniões e votos. Então, como é que bane nas redes sociais? Né? Por quê? Porque é uma interpretação muito indireta, diz que eles falaram coisas que não deviam falar, ou, bom, mas como falaram com quem que define o que pode, o que não pode? Né? Diz assim, de novo, tudo isso, para quem gosta, eu até usei uma expressão num artigo recente, né, ou da democracia de tutela, ou seja, o judiciário como um poder de tutela sobre a democracia, ou da chamada democracia militante, né? Esse é um conceito que vem que hoje, quer dizer, e a ideia de que a democracia precisa se proteger. Bom, a partir dali, eu vou flexibilizando normas, eu vou oferecendo subjetividade à autoridade de Estado, etc. Eu vou quebrando a isonomia, por exemplo. Então, é um problema, isso é um problema. Me pergunto, como é que resolve isso? Autocontenção. Acho que a sociedade tem que falar, a gente tem que falar, o Congresso tem que se manifestar. Recentemente foi feita essa proposta da CPI. Eu não sei se a CPI é o menor caminho, mas é um caminho. Vamos discutir se houve problema, se não houve problema, se houve abuso. Se houve abuso ou não, você está dizendo da CPI do Judiciário. A CPI do abuso de autoridade. Do abuso de autoridade. Mas aí tem um outro ponto. Esse Estado que tudo vira efêmero e temporário e nada é permanente, faz com que o Estado não cumpra o seu real papel, o papel das regras previsíveis, a regulamentação previsível, as leis previsíveis. E daí essa grande insegurança jurídica no Brasil, que vem afugentando, inclusive, investimento de longo prazo no país, porque ninguém sabe mais se o contrato vai valer ou não, ou se haverá amanhã uma interpretação que hoje... Esse é um outro problema do Supremo, né? Uma lei hoje é considerada constitucional legal, amanhã tem uma reinterpretação dessa lei que agora ela não é mais e é retroativa à interpretação, o que é algo muito preocupante, né? Então, como você vê essa instabilidade das regras do jogo, atrapalhando, inclusive, a retomada do investimento, do crescimento econômico no Brasil? Como trazer mais previsibilidade para as leis, para a regulamentação, para que possa voltar a renascer um tecido fundamental da democracia que a gente está falando aqui, que é a confiança. Sem confiança, não há investimento de longo prazo no país. Olha, Felipe, eu diria, primeiro ponto, o país precisa, vamos dizer assim, ter convicção sobre isso. O ponto central é ter convicção sobre isso. Se tu dissesse que previsibilidade é importante, que instituições são importantes, que planejamento de longo prazo é importante, para quem investe, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja um fundo, seja um pequeno investidor, ele quer o quê? Segurança jurídica. Ele quer ter uma visão de longo prazo, não é? Ele quer saber que a regra do jogo não vai mudar. Se eu sou um pequeno empresário, quem mais gera emprego no Brasil é pequena, média empresa, etc. Bom, o inferno da pequena e média empresa é saber que as leis vão mudar. Então ele abre uma empresa, contratam, ele assina 5 carteiras, né? Ele vai saber que a regra trabalhista vai mudar. Quando eles abrem o jornal e dizem, bom, vamos mudar a reforma trabalhista de novo, vai voltar o quê? Eu não sei. Então eu não sei se eu vou assinar essa carteira. Como é que eu vou fazer? Então, isso é um problema. Quem não tem departamentos jurídicos enormes para lidar com a mutação tributária brasileira, com a instabilidade da regra do jogo, tem um problema. Agora, deixa eu dar um tom otimista aqui também, porque eu acho que o Brasil fez os últimos, vamos lá, 6 anos, independente de governo, em parte foi o Congresso, em parte foi ainda veio do governo Temer, em parte foi a atual equipe econômica e tal. O Brasil fez muitas coisas nessa direção. Interessante isso. Não é? E eu acho que nós devemos aprender com isso. Independente de novo governo. Está entrando um novo governo agora, o novo governo pode aproveitar coisas que foram feitas. Eu acho que está um pouco no espírito da democracia esse tema da continuidade. Quando a gente fez a autonomia do Banco Central, o Banco Central é isso. Inclusive, teve um voto do ministro Barroso no Supremo, muito interessante, deveria ser lido nas faculdades de economia, nas faculdades de ciência política. Ele diz, olha, é importante, exatamente, a estabilidade macroeconômica é um bem público, né? Precisa ser preservada, protegida das oscilações de curto prazo. Imagina que um candidato à reeleição no Brasil, daqui a pouco, resolve dar uma segurada na taxa de juros, porque pega mal aumentar muito. Então ele liga para o presidente do Banco Central e diz, olha,
baixa um pouquinho a taxa, aumenta, segura. Então, estou usando um exemplo meio grotesco aqui, mas cá entre nós vimos coisa muito parecida nessas eleições, né? Vai mexendo aqui para... Então, estouramos o teto de gasto exatamente estouramos o teto. O teto é uma regra constitucional. Para mim, o teto é um símbolo disso. Quer dizer, é óbvio que ninguém é totalmente heterodoxo ter teto de gasto numa Constituição. Para mim, a ideia de Constituição não tinha que ter teto de gasto na Constituição. Eu brinco sempre que é uma operação bariátrica para um obeso mórbido, que é o orçamento brasileiro. Então, mas vamos lá, é uma regra de previsibilidade, é uma regra fiscal simples, tem todos os defeitos do mundo, mas ela tem uma virtude, ela é simples, ela é clara, né? E ela ajudou o país. E ela força reformas, porque ela diz, olha, não basta definir o teto, você tem que fazer reformas que viabilizem o teto, como a gente fez a reforma da Previdência, né? Mas o Brasil, então, assim, a regra está 20 anos. O que me choca muito no Brasil é o experimentalismo institucional. Isso mesmo. Faz 6 anos que a gente aprovou a regra do teto, já queremos mudar, mas não era para fazer uma revisão de 10 anos, durar 20 anos, depois a gente via. Bom, 6 anos, 5 anos tem que mudar, porque não é... Calma, o Brasil tem essa sedução do experimentalismo institucional. A gente fez a reforma trabalhista não gera emprego, mas ela facilita a vida de quem quer gerar. Né? O Brasil está com recorde agora de carteira assinada no CAGED, etc. E com a economia crescendo pouco. Economia crescendo pouco, mas a curva de desemprego caiu, nós fomos a 8 e alguma coisa agora. Então, vamos lá, está na hora de mexer agora de novo, fizemos 3, 4, 5 anos a reforma, quer dizer, o Brasil tem essa... Nós fizemos coisas boas, vamos lá, a gente fez a lei das agências reguladoras, por exemplo, o marco deu mais previsibilidade jurídica, mandatos de 5 anos, autonomia administrativa, financeira para as agências, uma regra muito dura contra o nepotismo. Tudo isso a lei de governança estatais foi muito importante também, regras muito duras de compliance para as estatais, etc. Tudo isso são melhoramentos institucionais que o país vai fazendo. O próprio marco do saneamento básico, para mim, quer dizer, contratos de 30 a 35 anos, né, uma agência reguladora, a ANA Nacional, que fixa diretrizes, competição, ou seja, dá segurança jurídica para que tenha investimento. E o investimento vem. Por incrível que pareça, a gente às vezes diz, tem muita gente querendo investir no Brasil. Agora mesmo nós tivemos o dado que saiu, o Brasil, 19 pontos, alguma coisa, quer dizer, em termos de investimento, o país cresceu o investimento privado. A via do investimento privado, ela quer o quê? Boa regulação. Quando a gente faz um novo marco da cabotagem, a BR do mar, quando você faz um PL do gás, das ferrovias, tudo isso aí, quer dizer, que fica meio perdido no debate público, mas são normas, são regramentos de longo prazo que vão sendo feitos, que vão oferecendo exatamente isso. Esse é o caminho brasileiro. E esse caminho não deveria ser de um ou do outro partido, de um ou do outro governo. São visões de Estado do país, né? São visões de Estado do país. Tomara que... Olha, eu me lembro do Palocci. Palocci, em 2006, ele disse uma frase que eu guardei. Ele disse, olha, a responsabilidade fiscal não é mais um tema desse ou daquele, não é tucano, petista, não, agora foi incorporado na consciência política do país, é de todo mundo. Estava errado, estava totalmente errado. Menos de 10 anos depois, o país quebrou por irresponsabilidade fiscal. E parece que a gente não aprendeu. Não aprendemos, infelizmente. Mas aí tem um outro ponto importante que você tocou lá atrás na história do Tocqueville, que é essa história do empoderamento da comunidade, o fortalecimento da comunidade. E nós temos 2 boas experiências, né? Eu digo que a primeira foi durante a pandemia, que foi terceiro setor, setor privado e setor público trabalhando conjuntamente para resolver questões, desde distribuição de cesta básica até chegar a respirador em hospital, máscara, etc. Então, ali você mostra essa sociedade participando de decisões que afetam a vida pública. O segundo ponto que eu vejo como importante foram experimentos em áreas, por exemplo, como na saúde. Nós tivemos os OS, as famosas PPPs na saúde, e recentemente saiu um indicador que dos 40 melhores hospitais públicos no Brasil, 38 são parcerias público-privadas, são OS. Então, mostrando que essa sociedade ajudando a melhorar o setor público melhora a vida do cidadão, porque melhora a qualidade do serviço público. Você vê como algo possível continuar não só expandindo esse tipo de parceria, mas avançando em outras, como em São Paulo, aqui recentemente, uma escola muito importante dos presbiterianos quebrou recentemente, e agora vai ter a primeira escola, vamos dizer, de voucher no Brasil, de parceria público-privada. Como você vê esses pequenos avanços ainda mais localizados,
mas se isso pode ajudar ou não a transformar as instituições, a resgatar a confiança e fazer com que haja mais dessa cidadania participativa. Olha, isso é um ponto fundamental. Eu diria assim, todo político, né, candidato a político, seja vereador, prefeito, deveria prestar muita atenção nisso. O que está acontecendo? Isso é uma revolução silenciosa, eu tenho chamado, até escrevi um artigo com esse título, o tema, que está acontecendo no Brasil, né, e feita por muitos governos. Né. Nós fizemos uma lei das concessões em 95. Fez a reforma do Estado, um desenho de reforma do Estado lá nos anos 90, onde saiu a lei das OS, acho que foi o grande resultado que mencionaste. Depois nós vimos em 2004 a lei das PPPs, que foi um aperfeiçoamento da lei das concessões. E depois nós fizemos em 2014, no governo da Dilma, a lei chamada Marco Regulatório da Sociedade Civil, que é o chamado Miroski, né? Que é a Lei 3019, que criou os termos de colaboração, os termos de fomento com a sociedade civil, que é exatamente o modelo jurídico do Liceu, essa escola ali no centro de São Paulo, perto da Cracolândia, né, e que vem possibilitando, que é o que eu digo assim, que é o marco genérico das organizações sociais, é um genérico das OS. Né? E, de novo, previsibilidade jurídica, porque ele cria um marco nacional, aprovado pelo Congresso Nacional, com figuras jurídicas muito claras, com regramentos que podem ser aperfeiçoados, acho que precisam ser aperfeiçoados, mas com validação para todo o Brasil. Significa que uma organização filantrópica, confessional, comunitária, ela pode ter escala nacional. Eventualmente ela é de São Paulo, ela pode trabalhar no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina e vice-versa, ou seja, que é um pouco como deve ser, né? Ou seja, ter ganho de escala, acumular experiência. Quer dizer, eu acho que esta é uma revolução que de fato vem acontecendo no país. A racionalidade dela me parece o seguinte: assim, nos últimos, 40 anos, as empresas foram se especializando. Né? Especialização é a base do ganho de produtividade. A globalização, a competição econômica, as empresas foram terceirizando, quarteirizando. Quer dizer, o mercado foi se tornando mais sofisticado. Né? As empresas antes faziam tudo, né? Depois elas foram se especializando, porque quem faz só aquilo que conhece bem, faz melhor. Então tem ganhos de produtividade. Né? Então, isso é meio básico. Né? Inclusive, o Supremo aprovou recentemente a lei das terceirizações, que foi outra legislação positiva no Brasil, que exatamente deu segurança jurídica para esse trabalho de especialização do mercado, das empresas. Né? Agora, o Estado ficou para trás nisso, porque o Estado continuou fazendo tudo. Né? Nós vivemos no pós-guerra, do welfare state, essa era a ideia do Estado fazer tudo. No Brasil era isso, o Estado produzia aviões, administrava o supermercado. Eu tinha uma Cobal. Até fazenda. Até fazenda. Quando eu assumi, eu fui secretário da Justiça, eu tinha uma fazenda na minha secretaria com 90 cabeças de gado. Eu disse, puxa, né? Vende, né? Não sei o que faz com isso, porque... Então, assim, eu me lembro que tinha quem é mais coroa aqui como a gente, né, Felipe, tinha a Cobal, deve ter comprado, o governo tinha supermercado, o governo fazia tudo, né? Basicamente, administrava aeroportos. Com um certo tempo, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que o governo não sabe fazer tudo. Nenhuma empresa sabe fazer tudo. O governo não sabe administrar aeroporto, o governo não sabe administrar supermercado, o governo não sabia administrar a empresa de produção de aviões. Olha o que aconteceu com a Embraer depois da privatização, com a Vale. É até meio desnecessário contar essa história, porque ela é amplamente conhecida, os dados são óbvios. Tem um amigo que é economista, ele gosta de dizer, olha, a Vale, a Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacional, comparando antes e agora elas empregam muito mais gente, pagam muito mais imposto, exportam muito mais, né? Geram muito mais, enfim, agregam muito mais à economia do país, enfim, do que se fossem estatais, com todas as amarras que são próprios do setor público. O setor público é o seguinte, ele muda de governante a cada 4 anos. Eu perguntei para um grande capitão de indústria brasileiro, que aliás é muito bem sucedido, e a empresa dele tinha feito 100 anos. 100 anos. Eu perguntei, como é que teria sido a sua empresa nesses 100 anos se ela tivesse mudado de dono não, mas de comando, a cada 4 anos. Eu disse, há uns 50 anos não existia mais. Então, como é que faz, né? Como é que você faz isso? Quer dizer, você acumula experiência. Então, assim, isso para mim é muito evidente. E os exemplos brasileiros, o Brasil conseguiu, de alguma maneira, grassroots, produzir marcos jurídicos muito inteligentes. E, na minha visão, esta é a grande novidade. É um reposicionamento do papel do Estado, porque o Estado também vai se especializando. Qual é a grande especialidade do Estado? Inteligência estratégica, definição de metas de longo prazo, oferta de segurança, previsibilidade jurídica, bons contratos, boa regulação, boa supervisão, agências reguladoras. Exato. O que nós temos que fazer é isso.
agências reguladoras com boa regulação, protegidas, insuladas lá do sistema político, né? Enfim, diminuir a variância jurídica do país, etc. E permitir que seja o setor com fins lucrativos, sem fins lucrativos, faça o que ele sabe fazer também, que é a gestão na ponta, né? Que é a gestão na ponta, né? Então, por exemplo, quando você tem o Hospital Geral lá de Jundiaí, onde o Sírio-Libanês faz a gestão via modelo de OS, é óbvio. O governo de São Paulo não sabe fazer gestão de hospital como o Sírio-Libanês faz. Então, por que não faz isso? O governo do Estado de São Paulo fixa as metas, diretriz, contrato, regulação, supervisão e deixa o Sírio-Libanês fazer a gestão lá na ponta. Só estou dando um exemplo aqui. Essas 38 aí entra, por exemplo, o Hospital do Subúrbio, que está em 5º lugar, na Bahia. Foi feito pelo PT, para mostrar que essas coisas transcendem fronteiras ideológicas. Não é? O governo da Bahia, o que ele fez? Ele fez um hospital, aliás, não é um, é 4, hospital que é bata cinza e bata branca. Significa que a gestão operacional do hospital e a gestão médica, né, é toda privada, com fins lucrativos, privada. Do SUS, 100% gratuito, aberto. Qual é o problema? Às vezes, no Brasil, como a gente tem minhoca ideológica, né? Não pode privatizar o SUS, está privatizado, isso funciona. Porque a gente confunde o que é estatal e público, né? O hospital pode ser público, não precisa ser estatal, e quando público pode ter fins lucrativos e prestar um bom serviço. Vamos lá, há 20 anos atrás a gente achava que o aeroporto tem que ser estatal. Eu me lembro que eu via estratégico, né? Eu nunca entendi exatamente o que era estratégico. Interesse estratégico. Né? Interesse estratégico, acho que era aquela cabine que tinha em cima, né, de observação. Espaço aéreo e tal. Hoje, olha, é difícil encontrar alguém que diga que o aeroporto tem que ser estatal. O aeroporto tem que ser, né, da Zurich, administrando, outras empresas, concorrência, competição. Né? O Estado regula, o setor privado faz um investimento. É só andar pelos aeroportos brasileiros você vê a diferença brutal de qualidade. Né? Em toda a área de infraestrutura, área de saneamento, área de estradas. Então, tudo isso avançou muito no país. Eu acho que a área hospitalar, a área de gestão de saúde vem avançando muito também. Parques nacionais. Os parques nacionais, você tem o ICMBio, que é uma autarquia federal que comanda as reservas. Agora, gradativamente, elas vêm sendo concedidas. Né? O maior exemplo brasileiro é Foz do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu é um dos parques mais bem administrados. Ele não só não custa para o erário público, como ele devolve. Então, é uma fonte importante de receita do ICMBio, é a concessão, que tem mais de 20 anos lá, do Parque das Cataratas. Né? Então, é óbvio que tem um modelo aqui. E agora, o governo fez, já no governo Temer, fez lá o PPI, que é uma aceleradora de projetos nessa área. Então, o Brasil tem um campo enorme de desenvolvimento nessa área, né? E com exemplos mais... Olha, eu sei, por quem tem dúvidas sobre essas coisas, você pega um avião, venha para São Paulo, assista um concerto da USESP, né? Você vai ver a Sala São Paulo, aquela orquestra extraordinária, uma das melhores orquestras da América Latina. Você vai ver um exemplo, é totalmente privado, a gestão, uma fundação, sem fins lucrativos, um contrato de gestão via OS. Quer dizer, este é o modelo, quer dizer, é óbvio que tem que ter bom contrato. O modelo em si não vai resolver o problema. Ele tem que ser bem executado. Mas ele, digamos assim, ele é a melhor possibilidade que a gente tem nesse ajuste de especializações, que no fundo é uma mutação do papel do Estado. Fernando, pensando aqui o resumo da que vem sendo a nossa conversa, você joga luz em coisas que renovam a nossa esperança no Brasil, né? Primeiro, essa participação da cidadania cada vez mais ativa, né? Segundo, esses experimentos de sucesso em política pública que, na verdade, precisam ser dados mais visibilidade para as pessoas conhecerem esses exemplos e essas referências estimularem outros governos e outros cidadãos a ver que tem um Brasil que dá certo, um Brasil que está caminhando aí nesses ajustes graduais institucionais, né? Acho que esse é o terceiro ponto que você menciona, que as mudanças têm sim de ser graduais. Nós temos de acabar com esse experimentalismo, de esperar as coisas amadurecerem, ter dados suficientes para poder julgar que ajustes precisam ser feitos ou não, né? Então, este Brasil é um Brasil que não aparece nesse mundo da polarização que nós estamos discutindo aqui desde o começo. Então, como nós podemos inverter a balança? Ou seja, tirar um pouco esse foco na excessiva polarização, mostrar a divisão da sociedade e começar a mostrar mais esse Brasil que dá certo. Esse Brasil que
de certa forma, vem aprendendo. Porque é o único jeito de neutralizar o que você disse muito bem. Porque senão parece que nós não aprendemos com os nossos erros, parece que nós continuamos a repetir os nossos erros. Como você acha que nós podemos fazer essa transformação, trazer as boas experiências e fazer com que elas mostrem que tem um Brasil dando certo e que talvez isso ajude a atenuar, a diminuir essa questão do que o Vargas Llosa chama muito bem da sociedade de espetáculo, né? Porque isso prejudica a democracia. E essas experiências que dão certo passam desapercebidas. Como é que nós podemos inverter esse jogo? Olha, esse é um livro melancólico do Vargas Llosa, né? Diz, olha, a sociedade está submetida ao mundo da imagem, da rapidez, da informação irrelevante. Então, é um livro melancólico dele. Não é muito estilo do Vargas Llosa, que é sempre um homem muito otimista, assim. Mas acho que ele faz um retrato cru desse mundo que a gente vive, que é este mundo das milhões de pessoas, das guerras culturais, dessa emergência sem fios, tudo que a gente começou um pouco antes, né? Eu acho que só tem um jeito, né? Além desses ajustes institucionais que a gente comentou, que daria vários programas aqui, né? E tem que ser feito, todos eles precisam ser feitos com muito cuidado, porque também você tem um certo risco de experimentalismo, né? Mas acho que existem ajustes institucionais importantes, bem feitos num país como esse caso da mini-reforma de 2017. Agora, vamos lá, não tem um limite que demanda educação política. No fundo, discussões como essa que a gente está tendo aqui, um pouco isso. Eu acho que dá informação para as pessoas, acho que a mídia tem um papel importante, não é? A mídia não entrar, por isso que eu fiz essa referência ao jornalismo, né? Eu trabalho hoje com a mídia e procuro, digamos assim, fazer um papel chato, assim, né? Um papel assim de tratar um pouquinho dos números, trazer um pouco de dados, baixar um pouco a bola, né? Ou seja, ter uma visão crítica independente de quem está no governo, né? Porque não tem outra saída. Acho que quer dizer, a liderança institucional do país precisa fazer uma certa conversão cultural, né? Eu vi, quer dizer, no debate presidencial, a gente viu, na verdade, um péssimo conteúdo. Praticamente não viu conteúdo nenhum. Aliás, outra reforma, mini-reforma que eu vou sugerir aqui é o fim do horário eleitoral de rádio e televisão, obrigatório esse, né? Que não é gratuito, que custa caro, que escolhemos a programação das emissoras e que foi dominado pelos marqueteiros, nada contra os marqueteiros, porque eles estão no papel deles, né? E virou um show de toxina. Quer dizer, as próprias campanhas elas jogam toxina para serem editadas depois de mini-filmes e jogar mais veneno, digamos assim, nesse debate já está polarizado, já é tóxico, né? Então, quando a gente criou esse Instituto dos Horários, não tinha pouca informação. Você tinha uma escassez de voz, você tem abundância de informação. Porque nós precisamos, são pequenos ajustes que você tem que fazer. Agora, não tem outra saída senão o eleitor, né, migrar mais lá do hooligan para o Vulcan. Eu tenho escrito assim exaustivamente sobre isso. Olha, nós vamos ter que sair do sistema 1 do Kahneman para o sistema 2, ser mais reflexivo, exatamente isso que eu falasse, trabalhar um pouco mais com dados, sair do impressionismo. Eu gosto de ensinar para meus alunos lá, falar-se impressionista, você pinça dados da realidade aqui e tal, e tenta chegar a uma conclusão. Dados pinçados aleatoriamente da realidade não produzem uma conclusão. Você tem que ver a série causal, a série factual. Por exemplo, a violência está aumentando ou está diminuindo no Brasil? Se você ligar a internet, dar uma olhada, você acha que ela está explodindo. Se você for dar o dado, não está mostrando isso, né? Mas por quê? Tem que identificar as raízes, a causalidade. Tem outra falácia, né, que é a correlação sem causalidade. Então, tudo isso é mais complicado. Só tem um jeito: educação, debate público. Agora, de maneira mais imediata, eu digo, a liderança pública tem uma responsabilidade. Eu até te fiz um elogio, te faço aqui, porque eu fiz na televisão. Quando tu fizesse debates presidenciais, acho que tu tentaste fazer isso, Felipe. Eu brinquei até que tinha 2 debates. Tinha um que era só do Felipe, tinha o outro, né? Então, assim, eu acho que é isso que tem que fazer, tentar discutir programas, mesmo que seja um pouco menos, que, digamos assim, mobilize um pouco menos, dê um pouquinho menos de like. Eu diria assim, até que a política tem que esquecer um pouquinho o like, ela tem que retomar uma discussão mais programática, né? Agora, o Fernando, você está tocando num ponto muito importante. Além de cientista político, você é professor universitário e tal. Como é que nós podemos introduzir esse debate, vamos dizer, de formação política, mas muito antes nas escolas? Eu acho que isso precisa entrar no Fundamental 1, 2, logo no começo, porque precisa começar uma história de formação política, resgatar os nossos
heróis nacionais. Nós precisamos criar uma memória política, né? Você está mencionando os Estados Unidos. Nossa, nos Estados Unidos se aprende desde cedo quem é o Thomas Jefferson, o George Washington, James Madison e tal. Então você tem algumas figuras ali. Tá? E o debate político, eu vejo na escola, além de inexistente, e quando existe, ele já é polarizado. Então ele já vem com essa gênese da polarização da escola, ao invés dessa reflexão. Então, você como um professor universitário, um cientista político, como é que nós podemos fazer uma formação política na escola para criar essa consciência de que nós só vamos mudar a sociedade agindo como cidadãos responsáveis e, evidentemente, com essa cidadania participativa? Olha, eu sugiro muito uma leitura que é A Ciência como Vocação, do Max Weber. O Max Weber estava muito preocupado com isso em 1918, né, para ver que essas coisas são antigas, né? Porque a Alemanha estava saindo também da guerra, estava polarizada, os espartaquistas comunistas de um lado, os nacionalistas, né, o antissemitismo, a direita alemã do outro lado, e ele via que aquilo contaminava a universidade, contaminava o debate público, né, contaminava a sala de aula, e ele diz, bom, então o professor, ele não pode ser nem o profeta, nem o demagogo. O professor ele tem que usar com muita parcimônia o poder que ele tem. Eu escrevi muito sobre isso, os livros didáticos, acho que precisa ter uma preocupação. Os livros didáticos no Brasil viraram campos de batalha ideológica, as provas do Enem, etc, etc. Então, isso é um problema. De novo, é o mesmo problema de como a polarização política contamina instituições, contamina o jornalismo, contamina os livros didáticos, contamina a educação. Acho que é um problema... Eu gosto... Bom, isso é um tema filosófico, né? O Kant, os meus gurus assim, na filosofia, eles dizem assim, tem que separar o uso público do uso privado da razão. Eu, como indivíduo, eu posso ter minhas visões. É bom que eu tenha as minhas visões. Agora, como professor, como jornalista, como um líder de Estado, como um agente de Estado, como um membro de um poder, eu ocupo uma outra função, eu represento algo. Né? Ele chamava de uso privado da razão. Né? Então, ali eu tenho uma liberdade muito contida. Eu, por exemplo, faço um experimento com meus alunos há muito tempo já, que é um debate, né? Eu trouxe até da Universidade de Colômbia, lá, que chama-se Advocacy. Né? Advocacy. Então, você tem grupos que argumentam, e às vezes inverte. Né? Então, um grupo que era para defender uma certa posição, ele vai criticar essa posição. O grupo que era para criticar, ele vai defender essa posição, para trabalhar exatamente a diversidade de pontos de vista, uma sociedade plural. Um dos primeiros textos que eu, aliás, discuto com eles é exatamente a ideia do pluralismo versus o monismo ético, né? O desacordo moral, uma sociedade aberta, plural, etc. Como é que a gente lida com isso? Né? Mas eu sempre digo para eles, a última coisa que vocês vão ouvir, é impossível, é a minha visão sobre, a minha resposta para cada um desses dilemas. Escute lá 7, 8 grandes dilemas contemporâneos. Mas sequer passa pela ideia de oferecer uma resposta a esses dilemas. Eles têm que produzir isso. Né? Então, eu acho fantástico a ideia de introduzir a discussão de história, discussão. Eu acho que o Brasil carece de uma narrativa histórica como os americanos foram construindo ao longo do tempo. Né? Ou seja, por N razões, pela nossa formação, pelas nossas debilidades como país. Né? A gente conhece muito pouco o Zé Bonifácio, por exemplo. Recentemente se produziu coisas interessantes. Né? Quando saiu o livro do Mauá, por exemplo, do Jorge Caldeira, se revelou para boa parte das pessoas que nós tínhamos um grande empreendedor no século XIX. Né? Por exemplo, quando saiu recentemente muita bibliografia sobre Joaquim Nabuco, né? Foi um parlamentar importante, foi um político com uma certa vocação, né? No caso do abolicionismo, que escreveu um livro importante, um político que escreveu um livro importante com o abolicionismo, né? Na década de 80, que foi importante. Nós sequer conhecemos bem a campanha abolicionista, que foi uma grande mobilização da sociedade. Exatamente. Nos anos 80. Então, assim, esse é um chão que eu acho, ou seja, cultivar uma tradição cívica, discutir a história do Brasil, trabalhar não com a política no sentido costumeiro do termo, quem é a favor, quem é de esquerda, quem é de direita, isso não é, isso cada um vai ao longo da vida decidindo por conta própria, mas os temas importantes para o país, né? Isto realmente pode ser muito interessante. Hoje em dia, na educação, discute muito a tal da educação por projetos, né? Então, você mobiliza os alunos para resolver um certo problema. E ali ele vai introduzir matemática, história, geografia, química, enfim, todas as vão convergir para um certo desafio. Né? Então, por que não introduzir temas públicos importantes? Né? Como é que resolve o problema, por exemplo, o acesso ao saneamento básico na cidade de São Paulo, por exemplo? Bom, aí vai ter que estudar legislação, vai ter que estudar espaço urbano,
vai ter que estudar o financiamento disso. Isso é um enorme, um prazeroso desafio até, que pode mobilizar os alunos, etc., né? Mas tem que tirar o aspecto demagógico profético, ou seja, não é uma discussão sobre acusar o outro, porque esse aqui, porque aquele governo, bom, isso, porque este é o veneno da política, né? Então, quer dizer, resgatar esse sentido da grande política, etc., ao longo da vida, as pessoas vão formando cada uma a sua visão muito particular. Eu acho que esse é o processo de educação. É isso aí, precisamos resgatar a nossa história e para que as pessoas possam entender que também temos referência. A nossa democracia não está aqui hoje por acaso, ela está aqui por causa da obra de muitos desses estadistas, como você mencionou, né? José Bonifácio, que criou todo o arcabouço constitucional do Brasil, o Joaquim Nabuco, que foi esse grande parlamentar que lutou pela abolição, que era uma coisa contra o interesse próprio da classe dele, libertar os escravos que não davam voto para ele, prejudicou a carreira política dele, traidor da sua classe. Mas, e cá entre nós, sem a louvação de ninguém, porque todos esses personagens tiveram seus erros e acertos, eles têm que ser entendidos no seu contexto, entender essa questão. Hoje tem uma certa, não sei se é uma certa moda anacrônica, né? Que você tentar aplicar todos os parâmetros de 2022 para 1822. Exatamente, não é? exatamente. Aí você tem um problema. Então, você saber distinguir esses contextos, não é? Entender o personagem na sua época, com as suas contradições, com os seus erros, entendendo que ele também tomou decisões num cenário de grande incerteza, de grande escassez. Enfim, eu acho que essa é a riqueza da história. Isso até estimula um certo pensamento mais complexo por parte dos alunos, né? Não esquemático, não subordinar tudo a uma certa ideologia, a uma certa visão de mundo pré-figurado. Eu gosto de ensinar muito lá o tema do confirmation bias, né? Eu digo sempre, dados você arruma para fundamentar praticamente você é a favor ou contra a pena de morte. Tem dados mostrando que a pena de morte vai reduzir a violência, tem dados mostrando que a pena de morte vai aumentar a violência, tem dados mostrando, bom, como é que eu pondero isso, né? Como é que eu analiso isso, como é que eu distingo realidades diferentes, como é que eu não caio na falácia da falsa equivalência, para produzir equivalência entre realidades nacionais muito diferentes. Enfim, tem o tal do pensamento complexo, né? Então é um enorme desafio, mas acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar. É isso aí, Fernando. Muito obrigado por essa excelente conversa para tratarmos de problemas que vão muito além dessa superficialidade da disputa, né? Porque, no fundo, as raízes desse problema da polarização, do populismo, eles são muito mais profundos, como a gente mostrou aqui na nossa conversa. Tem questões culturais, tem questões comportamentais, tem questões institucionais, né? E o jeito é fazer essas formas, como você bem disse, aliás, usando uma frase lá do Edmund Burke, né, de forma gradual e constante, né, adaptando. E vejo que, apesar de toda essa imagem de crise que nós temos no Brasil, o Brasil vem sim avançando nessa frente democrática, mas precisamos estar alertas, porque realmente o ambiente muito poluído, ao invés de olharmos para as coisas que estamos aprendendo, nós olhamos para as coisas que estão nos prejudicando, e isso não é muito bom para a nossa democracia. Então, eu gostaria que você desse o seu recado final aí para encerrarmos a nossa conversa e desde já agradecer muito esse bate-papo tão inspirador com você. Olha, obrigado pelo convite. Minha sugestão aqui, todos os partidos tenham, ou partidos ou líderes, como o Luiz Felipe, tem um podcast como esse, discutindo as coisas de maneira desarmada, quer dizer, colocando as opiniões, podendo acertar, podendo errar, mas provocando o debate de ideias, né? Eu gosto muito de uma expressão do presidente do INSPER, meu chefe lá, que é o Marcos Lisboa, ele diz assim, vamos discutir ideias, mais ideias e menos pessoas, né? Vamos discutir, quer dizer, eu acho que a partir daí a gente busca pontos de contato, né? Sabendo o seguinte, que a perfeição não existe, né? Ninguém é dono da verdade. Aliás, eu gosto muito dos debates sobre liberdade de expressão, tu sabes bem, a gente conversa de vez